Pessoal, vamos falar do Max CPR, vamos lá. Pessoal, para aqueles que chegaram por agora que ainda não conhecem, eu sou suporte técnico do Max CPR, sou Elis Washington, tá? Sou instrutor também de mecânica automotiva, ok? E o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje sobre economia de combustível. O que que faz a gente gastar mais combustível? E por que a gente gasta mais combustível, né? Muitas vezes a gente tem um maior gasto de combustível porque nós temos vícios de dirigibilidade, né? Outras vezes a gente esquece de fazer algumas revisões. E o combustível é implacável, né? Todos os dias funciona o carro, já está gastando combustível, né? E o preço que está agora, a gente não pode aí é, gastar a não ser com o que é necessário, não é verdade? Então, o que que a gente vai ver hoje? A gente vai ver hoje como evitar, né, o desperdício de gasolina de forma simples e eficaz, ok? Que pode chegar aí só nessas questões de dirigir com suavidade, fazer as revisões em dias, a gente economiza aí 35% no mínimo de economia 40, tá? Ou seja, usar só o peso necessário no veículo, no excesso de peso, né? São vários fatores, tá? A gente vai ver alguns, né, dos fatores, dos principais, né? Isso faz o seu veículo gastar mais combustível. O que que faz o nosso veículo gastar mais combustível? Pneu descalibrado, desalinhado, velas com defeito, cabo de vela ruim, filtro de ar sujo, filtro de combustível sujo, som da lâmpada com defeito, combustível de péssima qualidade, bateria com problema e dispositivo eletrônico sem necessidade dentro do veículo, né? Ou seja, a gente tem um veículo que tem um som, mesmo ele sendo um som não muito alto, não muito potente, mas só ele tá ali ligado o aparelho e as caixas de som, ele já faz aí gastar mais combustível, porque apesar de mais energia, né? Para dirigir de forma mais econômica e reduzir o consumo de combustível em até 40%, adote as seguintes práticas. Quais são essas práticas? Vamos lá. Olha aí, ó. Para dirigir de forma econômica, reduz o consumo de combustível em até 40%. Adote as seguintes práticas. O pessoal tem um áudio aberto, se possível, quando estiver apresentando, deixe ele em mudo que quando terminar, a gente pode abrir e fazer as perguntas, tá bem? E quais são essas práticas para que a gente possa economizar combustível, né? Primeiro, suavidade ao volante. Acelere gradualmente, evite pisar fundo ao sair do semáforo, acelere suave, acelerações suaves, exige menos esforço do motor. Lógico, você acelera com calma, com suavidade, esperando a rotação do motor chegar junto com o peso do acelerador. Isso faz com que o combustível não seja desperdiçado. Evite frenagens bruscas, antecipe as paradas ao ver o sinal vermelho ou trânsito à frente, tire o pé do acelerador e deixe o carro desacelerar sozinho, usando o freio motor, evitando paradas totais desnecessárias. 2. Controle a marcha e as marchas de velocidade. Troque de marchas no tempo certo. Em carros manuais, não estique demais as marchas. Troque antes que o motor atinja altas rotações. Velocidade constante, né? Se possível, manter-se em 40 e 70 quilômetros por hora em marchas altas e é a faixa mais econômica na estrada. Quem tem o piloto automático, use o piloto automático se disponível, né? Não use ponto morto. Ao contrário do mito, descer ladeira em ponto morto, a famosa banguela, consome mais combustível em carros com injeção eletrônica e compromete a segurança. O correto é descer engatado sem acelerar. Manutenção e aerodinâmica, tá? Calibragem dos pneus. Pneus murchos aumentam o atrito e o esforço do motor. Mantenha a pressão recomendada pelo fabricante. Janelas fechadas na estrada. Vamos lá. Acima de 80 km por hora, os vidros abertos aumentam a resistência ao ar. Nesses casos, é mais econômico usar o ar
condicionado com os vidros fechados, tá? Revisão em dia. Filtro de ar sujo gastado ou óleo vencido podem aumentar o consumo até 25%. Espera aí, deixa eu ver aqui. Pronto. Gestão de carga. Evite peso desnecessário. Cada 50 quilos extra pode aumentar o consumo em cerca de 1 a 2%. Retire os itens desnecessários, ou seja, é, tudo que tem no porta-malas do veículo que não seja para utilizar naquele momento, naquele dia, tire do carro, porque a cada 50 quilos extra, você gasta combustível de 1 a 2%, tá? Parece pouco, mas juntando com outras é, formas de dirigir e outras formas de manutenção, isso vai se tornar muito, tá? Além da gente evitar o gasto de combustível, tem também como a gente economizar. Ou seja, eu evito de gastar 30 ou 40% de combustível e eu posso também economizar. Além de deixar de gastar, eu posso também economizar. Como? Além de todos esses cuidados com o seu veículo para diminuir o consumo, existe um aparelho que faz você economizar até 30% de combustível, que é o Max EPR da Timol. Ou seja, eu evitando de gastar combustível e ainda estar no Max EPR, imagine a economia que nós não iremos ter, não é verdade? E o que é o MaxiPer? O MaxiPer é um dispositivo de economia de combustível fabricado e comercializado pela Timol, tá? Ele se enquadra na categoria de produtos que utiliza tecnologia magnética ou de ionização para otimizar a queima do combustível no motor do veículo, tá? O MaxiPer oferece três grandes benefícios. Quais são esses benefícios? Máxima economia, máxima potência e máxima redução de gases. Ou seja, é um aparelho que, além de ajudar a economizar combustível, melhora a performance do motor em torque e potência e é ecologicamente correto, tá? O MaxiPer é composto por dois componentes. Quais são esses componentes? São o ionizador, né, que é a parte principal, e o jateador, tá? Que é uma parte que vai auxiliar o MaxiPR a dar mais aí uma economia, tá? E o que é o ionizador e o jateador? Eles trabalham em conjunto para alterar a estrutura do combustível antes de que ele chegue aos bicos e à câmara de combustão, promovendo uma queima mais eficiente. O ionizador é o componente principal que promove os benefícios e é instalado na fralda do motor, na mangueira da linha de combustível, na mangueira que traz o combustível para a fralda para os bicos, tá? E o jateador é um segundo componente que do sistema é instalado na flauta do motor ou na saída do tanque de combustível, após o filtro, né? Após o retorno do filtro do combustível. O jateador tem um papel complementar de estabilizar a pressão dentro da fralda dos bicos injetores, tá? E vamos falar um pouco da empresa que fabrica o MaxiPR. Quem é a Timol? É uma empresa consolidada com mais de 20 anos de experiência no mercado, com uma presença forte e em constante expansão. Atualmente, atuamos em todo o Brasil e em mais de 20 países, tá? Contamos com centenas de consultores espalhados por todo o território nacional, pronto para oferecer o melhor atendimento. Nossa equipe é composta por mais de 180 mecânicos, credenciados e rigorosamente treinados pela Timol, garantindo a instalação correta e segura dos nossos dispositivos, tá? E aqui está a sede da Timol em Uberlândia, Minas Gerais, onde se fabrica o Max EPR, tá? Problema da carbonização. Esse, pessoal, é um dos benefícios do Max EPR, é a descarbonização. Mas vamos falar um pouco sobre o que é a carbonização. É um fato conhecido na engenharia mecânica automotiva, tá? Todos os veículos sofrem com a carbonização. Os motores mais antigos já apresentam um acúmulo significativo de depósito de carbono. Os veículos mais novos, com tecnologia de injeção mais sensíveis, estão sujeitos à carbonização desde o primeiro quilômetro rodado. Essa carbonização progressiva compromete a potência, aumenta o consumo de combustível e diminui a vida útil do motor, tá? Isso é um válvula coletor de emissão totalmente carbonizada no uso normal do veículo, tá? Todo veículo de combustão interna, ele surge a válvula aí de admissão, tá? Vantagem do nosso aparelho. Nosso dispositivo foi projetado para combater esse
problema de forma eficaz e contínua. Ação preventiva, né? Ele impede o processo de formação de novos depósitos de carbono, mantendo o motor mais limpo e eficiente desde o início da instalação do Max EPR. A ação de limpeza em motores já carbonizados, ele atua ativamente, promovendo a limpeza dos depósitos existentes ao longo do tempo de uso. Com isso, você garante a performance original do seu motor, reduzindo o custo com manutenção, prolongando a vida útil do seu veículo e economizando mais combustível, tá? Válvula, válvula com veículo com 6 anos usando o Max IPR da Timol. Olha como ficou aí a válvula de admissão. Olha a diferença dessa para essa aqui, ó. Tá? Então, veículo usando o Max IPR 6 anos, nós temos um vídeo aí, e com depoimento do cliente e também do mecânico, mostrando aí a eficiência do Max EPR. Esse Max EPR foi instalado na Paraty com motor AP 1.8 MI, tá? E o cliente mandou para a gente esse vídeo aí, informando aí a satisfação com o nosso aparelho. Na cidade de Forma, Paraná. Sou proprietário dessa Paraty, motor 1.8, motor AP 1.8 NI, e eu instalei o Max EPR em outubro de 2016. Portanto, faz 6 anos e 10 meses que está instalado esse aparelho. E conforme nós podemos ver aqui na nota, o dia 7/8/2023, nós trocamos a junta do coletor de escape e verificamos que não há nenhum vestígio de carbonização, nem por gota de carbonização no motor, provando que o Max EPR ele evita a carbonização do motor, proporcionando ao usuário uma economia tanto de combustível, porque a carbonização é característica de que há uma queima incompleta do combustível. Como ele provoca a queima completa do combustível, então não há como carbonizar o motor. Ok? Obrigado. Pessoal, a gente viu lá o depoimento do cliente, agora a gente vamos ver um vídeo feito pelo mecânico após a desmontagem do coletor de admissão, mostrando claramente o benefício do Max MPR, tá? Esse é o mesmo motor que esse cliente aí tava dando aí o depoimento, tá? É o mesmo veículo, ok? Depois eu enchi um pouquinho desse dentinho também aqui, ó. E joinha bem, e as válvulas também, ó. Um exemplo aqui de carbonização. Bem limpinho mesmo. A gente vê a qualidade, né, do Max MPR, né, que também ali foi de uma Paraty, que foi num Gol, né? Mais um veículo sem carbonização, no colher de emissão, um Gol 1.0 MI 16 válvulas, 2 anos usando Max MPR, tá? Veja também o que foi que aconteceu aqui também, tá? Yes, I'll make so like this. Você vai alinhar? Pessoal, essa descarbonização é feita de forma natural pelo Max MPR, tá? Porém, se for fazer um serviço desse, de descarbonização, né? Fazer uma
um serviço de limpeza como esse. Envolve um custo extremamente alto, né? A vantagem do Max EPR da Timol é que, desde o momento em que é instalado, ele atua descarbonizando de maneira progressiva e constante, confirmando o que nós vimos no depoimento citado anteriormente. Ou seja, esse serviço ele é feito dentro da oficina, porém é um serviço que tem que desmontar para fazer, né? Com o Max EPR não precisa, ele faz de forma natural o da descarbonização interna, ok? Então isso é mais um benefício aí do Max EPR, né? A limpeza e a descarbonização do veículo, tá? A Timol, antes de lançar o Max EPR, também fez teste num aparelho chamado dinamômetro, né, para confirmar a potência e o torque do veículo, tá? O teste foi feito num C4 Lounge 2.0 em 2014 e foi constatado que houve um aumento de potência e torque, tá? E a empresa Mazda fez aí emitiu esse laudo, né, confirmando aí que depois da instalação no aparelho teve esse benefício da potência e do torque. Mas a gente também tem um depoimento, né, do dia a dia, do real, na cidade, né? Esse depoimento de aumento de potência e torque de instalação do Max IPR em um Celta 1.0 2012, tá? Ele instalou o Max IPR, como ele tinha é, costume de subir essa ladeira antes, e faz isso várias vezes na vida, depois que instalou o Max IPR, sentiu a diferença e mandou esse vídeo para a gente, gravou e fez questão de mandar esse depoimento para a gente com a satisfação do Max EPR no aumento da potência e do torque do seu veículo. Olá, pessoal. Vou fazer um vídeo aqui para vocês desse Celta 1.0 2012. Vou subir uma ladeira que é comum aqui em Maceió, que é conhecida Calmon, muito conhecida, é bem íngreme. Vou mostrar para vocês o desempenho do Celta no ar-condicionado, subindo essa ladeira com o Max EPR, tá bom? Só um minutinho. Eu tô saindo agora com o carro, deixar ele no ar-condicionado, tá ligado? Ele fica com essa luzinha laranja, é porque ele está ligado. Azul ele desliga e laranja ele fica ligado. Então, estou com o Celta 1.0 no ar e vou subir essa ladeira aqui, ó. Como se conhecida em Maceió como ladeira do Calmon. E ela é bem íngreme. Você vai ver o desempenho do carro fazendo esse percurso na terceira marcha. Vou subir, ele vai subir sem esforço, sem fazer esforço nenhum. Está no ar-condicionado. E ali em cima eu vou dar uma aliviada na aceleração. Como é carro mil, normalmente você aliviando o pé e no ar, ele vai pedir para reduzir. Tá subindo normal, tô aliviando o pé, ó, aliviando o pé e continuo acelerando. Ó, ele vai estar subindo, não tá pedindo para reduzir marcha, normal, ó. E no ar condicionado, normal, tranquilo, a terceira e termina de subir a ladeira. Isso é o Max PR, botou 1.0, Celta 1.0 no ar-condicionado com Max CPR. Vocês verem o desempenho do carro com a potência do Max CPR. Beleza? Um abraço. Eu sou o consumidor do Max CPR e tenho muita satisfação de ter no meu carro e recomendo a qualquer um de vocês. Um abraço, gente. Tudo de bom. O Max EPR foi lançado em 2014. Desde então, vem sendo feito vários testes. Tanque alternativo em vários percursos, dinamômetro, monômetro, multímetro, entre outros. Todos apresentaram melhoras significativas e importantes.
Veja abaixo os testes feitos pelo suporte técnico da empresa há mais de 10 anos, Bagos EPR. Teste do tanque alternativo, né? Teste do tanque alternativo. Verificação da bomba de combustível, utilizando o manômetro após a instalação do Magos EPR, tá? Ou seja, havia alguns mecânicos, né, com rumores que com instalasse o Magos EPR forçava a bomba de combustível. A gente instalou a bomba de combustível, passou o manômetro e viu que não alterou em nada, tá? Também passamos o multímetro depois da instalação para medir a tensão da bomba de combustível com o multímetro, né? E também não teve nenhuma alteração, nem na tensão, nem na corrente, nem também na resistência, tá? A gente fez todos esses testes, tá? O MaxPR contribui para a longevidade do óleo lubrificante, reduzindo a contaminação por combustível e, consequentemente, evitando desgaste prematuro do motor. O que que o MaxPR faz para economizar combustível? O MaxPR promove a ionização do combustível antes da queima, por aplicar o mesmo campo magnético potente. Se a gente olhar do lado esquerdo, a gente vê o combustível todo grudado, né, colado, com pouquíssimo oxigênio entre eles, e o oxigênio só tem aqui, ó, ao redor dele, tá? Então, esse combustível aqui ele vai ter dificuldade na hora da queima de ter uma eficiência energética na sua totalidade. O que vai acontecer? Ele só vai queimar aqui 30% do combustível, o restante vai ser carbonizado, tá? E vira vapor de combustível e sai pelo escapamento. Passou pelo Max EPR, o que acontece? O combustível fica oxigenado tanto entre eles como por fora, tá? Ou seja, dessa forma aqui o combustível queima mais de 90% na câmara de combustão, evitando assim a grande carbonização que dessa forma deixaria, tá? Então, a molécula de combustível fica organizada e polarizada. Porém, o combustível fica com ótima qualidade de queima. Isso é reconhecido pela sonda lambda, central eletrônica e baixo tempo de injeção. É assim que funciona, tá? Então, Max EPR quebra a resistência que o combustível tem de se misturar com oxigênio. Aqui está a foto ilustrativa mostrando perfeitamente o que acontece quando instala o Max EPR. Por isso que o nosso aparelho ajuda a economizar combustível, tá? E aqui a gente tem um cliente também super satisfeito após a instalação do Max EPR. Veja que a gente tirou a foto do painel antes, ó, fazia 11,4 km por litro. E veja quanto ele fez depois que instalou o Max EPR. Aí, Samuel, olha o quanto que o carro está fazendo agora. Tá na casa dos seus 13, 14. Tá fazendo 17. Tô 80 quilômetros aqui na BR. Brincadeira? Melhorou bastante, viu? Tem o que o senhor falou. O torque também. A potência aumentou também. A gente viu aí o depoimento, né, do cliente satisfeito, tá? Teste de vasilhame. Com Max EPR, esse é o consumo. E sem o Max EPR, esse é o consumo. Qual você prefere? Aqui nós temos também o depoimento do cliente que usa o Max EPR há mais de 10 anos, tá? Ele foi um dos primeiros que comprou o Max EPR. Veja o que ele fala aí sobre o Max EPR após rodar mais de 200 mil quilômetros com o aparelho. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Pedro Júnior. Eu moro aqui em Garanhuns, interior do estado de Pernambuco. Meu veículo é um Fiesta 2001, modelo GL, a gasolina, 1.0 a gasolina. E eu gostaria de dar meu depoimento com relação ao Max EPR da Timon. Eu instalei esse equipamento no meu veículo em outubro de 2014. Foi o mesmo ano que a Timon lançou esse produto no mercado, certo? E gostaria de destacar alguns pontos, né? Com relação à economia, meu carro, quando eu instalei, que eu fiz o teste, ele chegou a dar 21% de economia de combustível. A potência do motor. A potência do motor é semelhante a um carro com motor 1.6, certo? É impressionante. Como a Timbol, ela fez o teste com dinamômetro em São Paulo, e justamente o que foi confirmado através desse teste foi justamente isso, que o carro, em termos de força, ele ganha mais ou menos 15 cavalos a mais.
e é justamente o que é a força que o meu carro ganhou. Então, em vez de 65 cavalos, ele hoje tem praticamente 80 cavalos de força, tá certo? O desempenho na estrada, em ultrapassagem, em subida, ou simplesmente andando normalmente em 100 km por hora, eu ando, é uma coisa assim, fantástica. Eu ando sem esforço nenhum, sem forçar motor, sem nada, ele anda nessa velocidade tranquila. É a média de velocidade que eu ando quando vou para Recife, quando faço as viagens por aqui, tá certo? Isso tranquilo. A troca de óleo, as duas últimas trocas de óleo, como eu não andei muito, não rodei muito, eu troquei com um ano. E apesar de ter feito a troca de óleo com um ano, por incrível que pareça, o óleo ainda estava com aspecto normal. E você pode destacar o seguinte, que não tinha carbonização nenhuma no motor e a quilometragem do carro, hoje, ele está com 300, praticamente 312 mil quilômetros. Pode verificar aqui, ó. 311.979, praticamente 312 mil quilômetros rodados. Só na minha mão tem 200 mil quilômetros rodados, tá certo? Aí eu vou aqui mostrar o equipamento aqui instalado, para vocês terem uma ideia aqui, ó. Ó, aqui está o equipamento instalado desde 2014, outubro de 2014. Nunca mexi nele, nunca vi manutenção nenhuma, tá aí o equipamento instalado, tá certo? Você pode observar também que ele não tem o jateador, ele é ligado direto na flauta do veículo, certo? E o novo dele ele já vem com jateador. O Atmol depois foi que lançou o jateador, mas no momento, quando eu coloquei, não tinha, tá certo? Portanto, esse é o meu depoimento. E se você tem um veículo e está pensando em instalar o Max PR, não pense muito não. Instale, porque os benefícios são muito grandes, tá certo? E com certeza o equipamento por si só se paga. Tá bom? Obrigado então. É fundamental ressaltar a natureza do nosso aparelho. Ele foi desenvolvido para não alterar a originalidade ou a estrutura mecânica do nosso veículo. Para os proprietários de veículos novos, a maior tranquilidade é a manutenção de garantia de fábrica, ou seja, o nosso aparelho não mexe na originalidade do veículo. Se ele não mexe na originalidade, não perde garantia veículos novos, tá? Então, pode ser instalado também veículos novos. A gente vê aqui o Maxipé instalado, a gente praticamente vê que faz parte aqui do componente do motor, né? Então, o nosso aparelho não mexe na originalidade do veículo, tá? Então, resumo, o que é que o MaxGPR da Timol faz, né? Ajuda a economizar até 30% de combustível, aumenta a potência, o torque do veículo, ajuda a proteger o motor e catalisador, reduzindo gases poluentes, diminui a carbonização interna, ajuda na conservação do óleo lubrificante, reduzindo a contaminação pelo combustível no óleo do motor, não altera a originalidade do veículo. Proteção reforçada contra combustível ruim, pois ajuda a proteger o motor e catalisador de combustível de má qualidade, melhora o funcionamento geral do motor, diminui a carbonização interna dentro da câmara de combustão, maior conservação de válvulas de vela de ignição, tem um ano de garantia, vida útil de mais de 5 anos e tem um suporte técnico especializado em injeção eletrônica com mais de 30 anos de experiência de mecânica, né? E é uma referência em economia de combustível atualmente, tá? Esse é o mecânico especializado para fazer o treinamento com o mecânico, para atender o cliente e dar suporte ao consultor, tá? É especializado em injeção eletrônica, professor de mecânica automotiva, instrutor de scan automotivo, referência em economia de combustível, tá? A nossa empresa realiza live todas as semanas para que todos possam acompanhar, esclarecer dúvidas e compartilhar depoimentos, incluindo consultores mecânicos e clientes. Somos a única empresa do segmento com essa dinâmica abrangente. Abrangente, né? Pessoal, o Timóteo também tem aqui, tá? Treinamento de mecânico do Max PR. Esse curso especializa o consultor, aquele que quiser, lógico, né, fazer de forma profissional o Max PR, aquele que quer se dedicar só ao Max PR, né? O que é líder também quer se dedicar para dar treinamento aos seus consultores.
em economia de combustível, né? Ele especializa o consultor em economia de combustível, fornecendo conhecimento profundo nas seguintes áreas essenciais: eletrônica básica, uso do multímetro aplicado, injeção eletrônica, diagnóstico com scan automotivo e sistema de cargas e partidas, tá? Ou seja, a gente faz o treinamento completo do mecânico, tem o conhecimento aí, né, do Max EPR e do sistema de injeção eletrônica, também o sistema de cargas e partidas, que é o sistema elétrico, tá? Quanto você gasta de combustível por mês e por ano, né? Suponhamos que o gasto médio mensal de combustível seja aí de R$ 1.000, tá? Se o MaxiPR economizar apenas 10%, você vai economizar todo mês R$ 100 e no ano 1.200, tá? Se o MaxiPR chegar a 30%, você irá economizar aí R$ 300 e por ano R$ 3.600. Isso quem gasta apenas R$ 1.000 de combustível por mês, tá? Vale a pena fazer aí um parêntese que uma vida útil do MaxiPR é mais de 5 anos. Então, você uma vez instalando o MaxiPR, vai ter os benefícios aí para mais de 5 anos, sem procurar ter manutenção, tá? E esse teste prático do MaxiPR, tá? Ao instalar o MaxiPR, a gente pode estar fazendo esse teste. Só que vai agora apresentar o MaxiPR da Timol, tá? Ele vai fazer o teste ao vivo e a cores. Aqui nós temos todos os recipientes iguais, ó. A gente vai fazer aqui a medida seu MaxiPR com o MaxiPR, ok? Então vamos lá. Seu MaxiPR vai deslocar aqui, ó. Vai pegar a mangueira e vai botar aqui, ó. Afasta um pouquinho isso. Pode funcionar o carro aí. Bata e conta até 3. Bate. Contou até 3? Pronto, está aqui a quantidade de combustível. Agora a gente vai instalar o Max CPR e a gente vai ver a quantidade de combustível. É fácil, já está instalado, já está colocado o ionizador, ó. Não pode colocar só essa parte, por quê? Porque o carro pode ter aumento de temperatura no cilindro e com o Max EPR aqui, com o ionizador, ele vai equilibrar a mistura do combustível, tá? E agora a gente vai fazer aqui agora ao vivo, tá? Vai lá. Pode funcionar. Bote mais 3 segundos. Vamos dobrar. Lá. Quando você tiver bem. Pronto. Tá aqui, pessoal, ó. Tá aqui a quantidade, tá? De um. E tá aqui a quantidade de outro. Quem fala que o Max EPR não funciona, tá aqui a prova. Mecânica Elias Washington. Faz demonstração ao vivo no carro do cliente. Pessoal, vamos lá. Compatibilidade do Max EPR da Timol. O Max EPR foi desenvolvido para oferecer máxima eficiência em uma ampla gama de veículos. Confira as especificações de compatibilidade do seu veículo para a instalação do dispositivo, tá? Ou seja, quais são os veículos que pegam o Max EPR, né? Quais são os carros que ele pega, tá? Se todos com injeção eletrônica, carburado não pega. Combustível, gasolina ou flex operando na gasolina. Veículos de 1.0 até 2.0, acima de 2.0 não pega. Veículos sem turbinas, os mais antigos. Os mais novos com turbina tá pegando, tipo Chevrolet Tracker e T-Cross. 1.0 e 1.3 está pegando Max EPR, tá? Então, só para recapitular: carro com injeção eletrônica, combustível gasolina, tá? Motor de 1.0 até 2.0, veículos antigos sem turbina e os mais novos, mesmo sendo com turbina, tipo o Chevrolet Tracker e o T-Cross 1.0 e 1.3 também está pegando Max EPR, ok? Obrigado a todos pela sua atenção. Pode fazer agora as perguntas que vocês quiserem, tá, pessoal? Fica à vontade. Quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, tá? Fica à vontade de fazer suas perguntas, tá bem?
Vou ver quem está aqui com a gente hoje. Pronto, vamos lá. Pessoal, pode ficar à vontade, fazer a pergunta, tá? Deixa eu ver. Denise pode perguntar, tá? Pode liberar o áudio, pode perguntar. Seu áudio tá desligado. Pode ligar seu áudio, pode perguntar. Agora, né? Pronto, ok. Ok. Boa noite. Boa noite. É, Só uma pergunta: o rendimento do Maxi EPR, o rendimento dele é na gasolina, no etanol ele não faz a função que ele oferece, é isso? Pois, geralmente o etanol é mais complicado, né? Principalmente nesses últimos anos, né? Então a gente não aconselha colocar no etanol, né? Mesmo porque o próprio etanol, às vezes, causa muito problema nos componentes, né? Vela, válvula, né? A gente não aconselha, né? Justamente por causa disso. A gente aconselha colocar apenas na gasolina, tá? Entendi. Então, quem tem carro flex, no caso, o carro flex, Usa na daí, eu gasolina, né? colocando o Maxi EPR, a partir daí eu já não vou mais poder usar etanol, é? Usa gasolina, exatamente. Só gasolina. Que na verdade não deveria Mas nem assim, usar, né? tem dois tipos de gasolina, tem a comum e tem a aditivada. Qual é a mais recomendada? Aditivada, sempre. Aditivada sempre. Isso. Entendi. Tá. Por hora era essa a minha dúvida. Agradeço, viu? Boa noite. Ok. Eu que agradeço. Obrigado pela participação. Vamos lá. Vamos ver as perguntas que tem aqui. Tem um bocado de pergunta aqui. Hoje Fausto não está por aqui, tá? Fausto está por aqui hoje, não. Nem Fernanda. Fausto é que lia essas coisas para mim. Cadê? Tá aqui não, Fausto, hoje. Vamos lá. Tem umas perguntas no chat aqui. Pessoal, quem paga a instalação é a Timol, tá? Ok? Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas aqui no chat. Boa noite. Hoje meu marido foi no mecânico dele, instalou o Max EPR. Qual o valor que a Timol paga ao mecânico aqui em São Paulo? Veja bem, se ele for cadastrado, ele vai receber direto da Timol. Você vai entregar o número do voucher, ele vai lançar, o mecânico vai lançar no escritório virtual dele, e ele vai receber R$ 60 da Timol. Caso ele não seja cadastrado, você vai passar esse voucher para mim. E aí eu vou fazer o lançamento e eu vou reembolsar em R$ 40, ok? Se ele não for cadastrado, R$ 40. Se ele for cadastrado, a Timol paga R$ 60, tá bom? Como este Outra coisa. mecânico pode se tornar instalador do Max EPR da Timol? Ele vai fazer a instalação ou faz o curso, tá? O mecânico para instalar o Max EPR pode fazer o curso, né? E pode também fazer a instalação e a gente, acompanhado pelo o suporte técnico vai orientar e vai liberar ele para ele lançar o voucher, tá? Pode perguntar, Denise. Mais uma perguntinha. Se eu colocando o aparelho, né? Vou usar só gasolina, mas de repente eu preciso colocar etanol. O que que vai acontecer? Ele não vai fazer, ele não vai dar rendimento? Veja Ou ele bem, vai apresentar algum problema? não, ele não vai apresentar problema nenhum. O próprio etanol pode apresentar um problema mesmo sem o Max IPR, né? Entende? Não, porque assim, eu uso etanol e uso gasolina no meu carro, Pois, né? Uma hora eu uso um etanol, outra hora eu uso gasolina, outra hora eu uso gasolina comum, outra hora eu uso pronto. gasolina aditivada. Veja bem, vamos lá. Eu acredito que a senhora pode melhorar isso aí, tá? Vamos lá?
Quando eu uso a gasolina, eu estou usando um combustível aditivado de qualidade. Quando eu uso o álcool, muitas vezes eu não tenho aí a certeza que esse álcool é de qualidade, certo? Agora, Uhum. uma coisa muito complicada. O álcool, ele tem aí, na sua composição, 4% de álcool, ele é hidratado, certo? O álcool que é colocado na gasolina é o álcool anídrico, ele não tem aí praticamente água nele. Quando a senhora mistura o álcool na gasolina, por a água não se misturar e, o combustível ser mais leve, a gasolina ser mais leve, ela vai ficar em cima. O que vai ficar embaixo é a água. A água vai ficar diretamente na peneira da bomba de combustível. Quando a senhora bate a chave de manhã, a primeira coisa que o carro vai puxar é aquela água que está embaixo. Água. Ele não vai puxar combustível. É nesse momento onde vai acontecer aí muitos problemas no motor, na vela, no catalisador, na sonda lambda. Entende? Ou Entendo. seja, a água não vai se misturar. Se você pegar um pouquinho de água, né? Sim, pega um frasquinho de 500 ml, enche de gasolina e bota 50 ml de água e pode balançar. A senhora vai ver que embaixo vai ficar os 50 ml de água, ok? O Entendo. álcool que nós temos é o álcool hidratado. Ele tem 4% de água na sua composição. 4%, tá? A gasolina não tem água na sua composição. E nem no álcool que vai na gasolina. Quando Entendi. a senhora mistura os dois, a gasolina vai subir. O que fica embaixo vai ser a água. Essa água é que pode prejudicar o seu motor. Entendo. Entendeu? Existem alguns postos de gasolina com proposta de etanol aditivado. O que que significa isso? Etanol aditivado, etanol É, rende mais, e outra com gasolina comum. Tem uma diferença. Você sabe qual é essa diferença de etanol com aditivado e gasolina com ou etanol aditivado e etanol comum? Que diferença é essa? etanol comum ele é hidratado. O aditivado, ele tem aí é, uma substância que faz com que ele tenha uma queima melhor, né? Próximo da Ah, gasolina. Próximo assim, é mais do que o álcool comum, certo? Ele tem aí certo. um reagente que vai aí fazer com que ele tenha um esticometria melhor, né? Porque o álcool, ele é colocado na gasolina para aumentar a octanagem, né? Ou seja, para ele resistir a pequenas pré-detonações, tá? Já a gasolina é colocada no álcool é para melhorar ali a sua performance, sua queima. Porém, quando se trata de álcool hidratado comum, aí tem álcool, além de ter água na sua composição, ele é um álcool que vai ter aquela porcentagem exata de gasolina que é estabelecida pela Petrobras. No caso do álcool aditivado, ele tem uma substância a mais que faz com que o combustível ele queima com mais eficiência, né? Porém, E tem- mesmo assim o Max CPR não serve para ele. mesmo assim, a gente não aconselha colocar o Max PR no etanol e nem no álcool, tá? A gente só aconselha colocar na gasolina, de preferência aditivada. Porque a gente Entendi. preza pela qualidade. Porque o que que a gente vê? A gente vê um preço. Só que aquele preço, muitas vezes, ele camufla um gasto maior. E muito cliente não entende. Eu posso ter lá um Uhum. etanol, vamos supor, de R$ 5. Ele vai me dar aí 10 quilômetros. Se eu colocar gasolina aí, por exemplo, que ela chega de R$ 6, né? Mas ela vai me dar aí 15 quilômetros. Mesmo a gasolina sendo R$ 1 mais caro, eu vou rodar muito mais. Você entende? Então eu vou ter muito mais Entendo. vantagem É, colocando gasolina. Então é muito a lei, importante a a gente lei da entender. compensação, né? Exato. E carro que roda gasolina, dificilmente você terá um problema de catalisador, de sonda lambda, entende? De vela, né? Então, carro a gasolina, os problemas são menos. Eu falo porque a gente está aqui na oficina praticamente todos os dias e aparece carro que onde a gente vai olhar, aí colocou etanol, né? E o carro apresentou problema, entende? Não é que ele vai sempre apresentar, porém a gente não quer correr o risco, ok? Uhum, entendi.
Ok, então, agradeço a Ok, explicação. ok. Como mecânico pode ser cadastrado para fazer a instalação do MaxIPR? Quem cadastra o mecânico é o consultor, tá? Como é feito o pagamento para o mecânico? O mecânico, que ele é cadastrado, ele recebe o escritório virtual e ele lança o número do voucher no escritório virtual. Esse voucher, toda vez que o consultor compra o Max EPR, esse voucher vai para o escritório virtual do consultor, tá? Que é para pagar o mecânico, ok? Boa noite, Washington. Honda City 1.5. Aceita o Max EPR? Sim, aceita. Honda City aceita sim, tá? Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que acredito que. Opa, pode perguntar. Márcia, pode perguntar, Márcia. Seu áudio tá desligado, viu? Desculpa, abriu, né? E Boa noite. boa noite. É, eu já estou com o Max, EPR PR. aqui, Uhum. só que o meu carro é um carro mais antigo, ele é um Ford Fiesta 2007. E nele, no caso dele, daí não entra a válvula reguladora. Tem que ver, tem que olhar, tá? Tem que olhar. Se ela, quando estiver instalando, pode fazer chamada de vídeo comigo e dar uma olhada. Porque tem carro que não tem ali. É, E porque a válvula, ele é é, 2007, é 1.6. você tem que ver se o motor dele é Enduro, se o motor dele é Zetec, tá? Aí olhando pelo motor a gente vê, tá bom? Ah, sim. Então Mas tá. pega assim, vai ficar tranquila, tá? Ou Tá um dos bom, então. dois, tá bom? Só chamar por chamada de vídeo que a gente consegue ajudar aí. Tá Ah, tá certo? certo. Tá. Daí meu marido que vai colocar. Pronto. Pode chamar o suporte técnico, a gente tá aqui pronto, tá? Tá bom, então. Eu agradeço, viu? Ah, obrigado. Muito. Gilvan, fica à vontade. Mais, mais uma pergunta. Pode perguntar. É, ao efetuar uma compra do Max CPR, eu já recebo um voucher, quem é cadastrado? Automaticamente já chega, quando você compra o voucher, automaticamente já chega no seu escritório virtual, tá? A senhora vai no seu escritório virtual e vai estar lá já o MaxiPR com o número do voucher certinho para entregar ao mecânico, tá? Porém, tem que ativar no momento que for fazer a instalação, tá bom? Certo. Mas aí eu acho até que eu já fiz essa pergunta, mas eu vou fazer de novo porque eu fiquei na dúvida. Eu moro É bem verdade. longe aí de você, né? Então, Aham. nesse caso, o meu mecânico, ele não vai fazer de graça. Eu vou negociar com ele. Ele, ele Veja vai me bem. cobrar, talvez, eu não sei qual valor ele vai me cobrar. Como é que é pago para ele? Você fica online ensinando para ele? Como é que fica? Eu coloco você online com ele para você explicar para ele como ele vai fazer? Pronto, vamos lá. Aí nós temos duas situações. Primeira situação é da instalação, a parte técnica. Vai fazer chamada de vídeo e eu vou orientar ele como vai fazer a instalação. 5 minutos eu consigo orientar ele e, por ser mecânico, é muito fácil, tá? É como se Aham, trocasse um filtro de combustível, tá? Com relação ao pagamento, se ele não for cadastrado, a senhora vai fazer o pagamento a ele, os R$ 40, e vai mandar no voucher na terça-feira, tá? E eu vou conseguir aí fazer o seu reembolso, ok? certo, entendi. Então, esse voucher é de R$ 40, não é de E 60. R$ 60 se ele for cadastrado. Se ele, Ah, se o mecânico for cadastrado. se ele for cadastrado, ele mesmo vai lançar o número do voucher e vai cair na conta dele, Ah, entendi. ok? Então, 60 é para o mecânico e 40 é para a pessoa que vai estar fazendo a compra do produto. Então, vamos lá, vamos lá. O mecânico que ele é cadastrado, ele recebe R$ 60. O mecânico que ele não é cadastrado recebe R$ 40, tá? A forma de lançamento muda ele sendo cadastrado ou ele não sendo cadastrado, ok? Se ele for cadastrado, vai lançar no escritório virtual dele. Ele recebe um escritório virtual no momento que ele é cadastrado, ok?
E se Certo, não for cadastrado, aí a senhora tem que fazer o reembolso. A senhora tem que fazer o pagamento ao mecânico e eu vou fazer o reembolso à senhora. Ok? entendi, entendi. Ok, agora Pronto. entendi. Tá Ok. ótimo. Obrigada. Gilvan, fica à vontade, Gilvan. Seu alto. Isso, perfeito. Aí, oi, boa noite. Boa noite, a Elias e a todos aí. Boa noite, meu querido. Dê as ordens. Elias, eu vi que você não entrou muito na questão do álcool, mas aí, essa semana, eu fui em Salvador e aí fui comprar umas peças lá pro meu carro e eu lembrei da situação lá do. Eu coloquei o Max CPR no meu carro e aí eu conversando lá com o atendente lá em Salvador, um vendedor na loja lá de peça lá, qual é o nome da loja? É Varejão. Aí eu falei com ele da situação do álcool no carro. Aí ele contou uma situação parecida do mecânico que estava no curso, no curso que se dá no Max CPR, uma situação muito parecida. Aí ele disse que mandou vir as peças de feira e aí ele alterou o carro dele, alterou não, corrigiu o carro dele agora é flex. Aí eu perguntei para ele, mas agora você usa álcool, né? Ele, Deus que me livre, não quero contra com álcool. O álcool destruiu meu carro, tomei um prejuízo de mais de 3 mil com álcool. Aí eu vi a moça falando aí eu lembrei daquela história lá do mecânico, e agora esse outro camarada, já deu umas 3 histórias já, pessoal que eu vi de que o álcool destruiu. Então, é a recomendação que eu dou aí, o pessoal que está ouvindo, tente não colocar álcool, tente não colocar, porque é como tem um amigo que diz, tem economia que é economia burra, a gente gasta de um lado e se arrebenta do outro. Então é isso. Exatamente. A gente pensa que tem uma vantagem, onde vai ter aí um prejuízo grande, na verdade, né? É isso, é Então, isso. então, Valeu, Deus. Boa mas noite a todos aí. ô, Gilvan, obrigado aí pela sua participação, tá? E o que você está falando, isso acontece constantemente. Quem é dono da oficina já sabe, né? Que está acontecendo. A gente mesmo chega aqui muito, veio aqui, a gente manda só completar o tanque com gasolina e o problema é resolvido, entendeu? Então a gente já sabe a situação que está. Lógico que é uma boa ideia se a gente tivesse, né, um álcool de qualidade, né? E se realmente a gente, o álcool, ele fosse dentro realmente da regra que é para ser, né? Aí seria uma outra situação, mas a gente não vai correr o risco. A gente não está aqui dizendo que todos são ruins. Porém, como é muito mais fácil de ter alguma alteração, o melhor é não arriscar, né? Principalmente que está em viagem, né? E se dá um problema, aí vai ter um custo elevado na viagem, tá? Respondendo mais uma pergunta aqui da Elizabeth, precisa fazer revisão no carro para instalar o Max EPR? A revisão que é feita no carro é para o carro, não para o Max EPR, tá? O carro tem que estar em dias, porque se o carro não estiver em dias, ele vai gastar mais combustível, pode queimar o catalisador, né? Vai prejudicar os componentes, tá? Então, o carro tem que estar em dias porque é o correto, tá? A inspeção tem que estar em dias. Porém, se instalar o MaxiPR e o carro não estiver em dias, pode não dar a economia desejada. Aí a gente tem o suporte técnico para orientar o que deve ser feito e onde deve ser corrigido, tá? Uma pergunta, eu não sou mecânico, mas posso ser um instalador do MaxiPR, Rogério? Pode sim, tá? Entre em contato comigo que a gente vai conversar, ver como é que a gente pode fazer, tá bom? Ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que acredito que, né, a gente já ficou aí já totalmente aí satisfeito, né, com as perguntas aqui dos nossos participantes, né? Então, pessoal, qualquer coisa, chama o suporte técnico, tá? Instala o Max IPR. Se achou alguma coisa diferente, chama o suporte técnico. O suporte técnico é um mecânico especializado, tem mais de 30 anos de experiência, é especializado em injeção eletrônica, é referência em economia de combustível, é professor de mecânica. Então, vai orientar vocês aí para que vocês não façam algo que possa prejudicar o carro de vocês, tá bem? Valeu, valeu. Boa noite a todos, tá? E até a semana que vem. Obrigado, pessoal, pela participação de todos, tá? Fiquem todos com Deus. Tchau.